Olá pessoal, aqui é Victor Cavalcante Cardoso, da organização do CONAJAD, da Universidade do Advogado. E hoje eu estou aqui ao lado do Dr. Alberto Araújo. Tudo bem, doutor? Prazer. Muito obrigado por participar dessa entrevista conosco. Eu que agradeço o convite. E hoje a gente tem 5 perguntas para fazer para o Dr. Alberto Araújo, que participou recentemente do CONAJAD. Não sei qual momento você está assistindo esse vídeo, mas ele foi um dos palestrantes. E nessa entrevista a gente vai fazer algumas perguntas para ele que estão relacionadas ao próprio escritório, a maneira de funcionamento, como os clientes foram captados. E a primeira pergunta que nós temos aqui para o Dr. Alberto Araújo, inclusive é importante destacar, né? O Dr. Alberto Araújo é responsável aqui dentro do Distrito Federal por idealizar e implementar uma iniciativa que ajuda vários jovens advogados. Essa iniciativa é o Escritório Modelo da OAB-DF. Esse Escritório Modelo hoje funciona de forma a auxiliar todos os advogados que querem atender os seus clientes, mas não tem necessariamente uma estrutura física para isso. Então, aquela estrutura foi criada com esse objetivo, o objetivo de facilitar a vida do advogado. E se ele ainda não tem, condições de alugar o seu próprio espaço, ele pode procurar ali o escritório modelo, atender o seu cliente com toda uma estrutura que foi pensada para isso. Então, essa idealização desse projeto, esse foi um legado que o Dr. Alberto deixou para a advocacia do Distrito Federal. Confesso que isso gera muita gratidão, né? Então, acho que em nome dos jovens advogados do Distrito Federal, posso agradecer o Dr. Alberto por ter implementado isso. E nós vamos começar então. A primeira pergunta, Dr. Alberto, é a seguinte: como foi o seu primeiro ano na advocacia? Como foi a experiência de abrir o seu escritório? E você saiu do zero? Quero agradecer pelo convite. Saí do zero. Até porque eu não sou do Distrito Federal, sou do estado de Tocantins. E não tenho na minha família nenhum advogado. Eu não tinha até o momento que eu me formei aqui em Brasília. E eu decidi pela advocacia, na verdade, no último semestre da faculdade, porque eu trabalhava em uma empresa que não tinha nada a ver com questão jurídica, com advocacia, e decidi pedir um estágio no escritório de um professor meu, na área trabalhista. E eu fui para lá estagiar no último semestre, no 10º semestre da faculdade. E foi aí que eu decidi que eu queria realmente advogar. E posteriormente, depois que eu me formei, por conta de contatos, que eu já fazia isso dentro da faculdade, porque eu participei de um processo político dentro da faculdade, me candidatando a presidente de centro acadêmico, DCE, e fiz muitas amizades, relacionamentos, e uma dessas pessoas com que eu conheci nesses encontros, nesses relacionamentos, me convidou. Era estagiário do escritório de uma empresa, de um departamento jurídico de uma empresa, me convidou para participar de um processo seletivo de um advogado na área trabalhista. Foi assim que começou. E aí eu comecei assim na área trabalhista para empresas, advogando, começando nessa área. Então realmente eu comecei do zero. Legal, do zero. E como foi a experiência de abrir o seu escritório depois disso? Porque isso aí foi quando você começou como advogado, exatamente. Empregado de um escritório, né? E eu acredito que foi 4 anos depois da minha formatura, 5 anos, exatamente no ano 2000, eu abri junto com mais 3 colegas o primeiro escritório, a primeira sociedade. E foi muito interessante, foi uma experiência muito bacana, porque eu acho que todo advogado tem que passar por esse processo, de abrir o seu primeiro escritório, de convidar colegas para serem sócios, porque essa experiência ela é realmente enriquecedora. E faz assim com que você realmente tenha uma ideia mais real do que é advogado, o que é advocacia. Ter o seu escritório, pagar suas contas, saber da despesa fixa do escritório, enfim, tudo isso contribuiu bastante para que eu pudesse ter mais maturidade para tomar decisões no futuro. Com relação à segunda pergunta, nós temos aqui o seguinte: se o doutor pudesse destacar uma característica pessoal ou alguma característica que você identifica em outros advogados como sendo a mais importante ou uma das mais importantes para o sucesso, qual característica seria essa? O advogado não pode se acomodar, ele tem que ser empreendedor. O advogado tem que buscar alternativas para poder fazer a sua captação ética de cliente. Ele não pode ficar somente dentro da sua sala, do seu escritório, com o ar-condicionado, com a água gelada e o cafezinho quente levado pela secretária. Ele tem que fazer planejamento estratégico, ele tem que saber aonde ele quer chegar. O advogado precisa planejar, precisa saber o que ele quer, quanto que ele quer ganhar de honorários, quanto que ele quer como faturamento do seu escritório, e fazer um planejamento junto com o seu sócio, com os advogados associados, com todos, para poder
ter esse sucesso. Então, uma característica é empreender, ser proativo, né? Estar sempre pensando de forma positiva, mas também executar esses projetos, porque ficar só no campo, né, da idealização, né, sem realmente executar, ele não chega a lugar nenhum. Sim. Olhando para isso que foi falado em relação ao planejamento, será que você pode compartilhar um pouquinho conosco sobre o planejamento que foi feito na época com esse escritório? Na verdade, naquela época ainda não se falava muito disso, né? Porque eu não tive essa orientação de alguém mais experiente para poder me auxiliar nesse sentido, né? Na verdade, nós apenas, eu me recordo que nós fizemos apenas o levantamento do custo para se montar o escritório, em relação à reforma da sala, a compra de material, móveis, equipamentos, né? Sim. E basicamente foi essa a experiência que nós tivemos em relação a planejar alguma coisa. Simplesmente montamos escritórios e abrimos as portas esperando os clientes chegarem. Legal, mas hoje, já com 20 anos, né, de carreira, muito dessa questão de gestão, de pensar no planejamento já mudou. Então hoje pensando até mesmo um jovem advogado que pode estar assistindo a gente agora, que dica você daria para ele fazer, assim, para ele pensar no planejamento estratégico dele de maneira bem simples? Bom, o que é essencial? A primeira coisa, ele não deve achar que construindo um escritório de luxo, os clientes necessariamente vão aparecer por conta disso. Uau! Então eu atendi vários advogados jovens, me levando, por exemplo, projetos de arquitetos que cobraram 15, 20 mil reais para fazer o projeto de um escritório para um advogado que não tinha nenhum cliente, nenhum contrato assinado. Sim. E que não tinha nenhuma poupança, né, uma renda que pudesse sustentar aquilo ali. Então isso é um erro, eu acredito, né? Eu acho que não se pode dar um passo maior do que as pernas na advocacia. É preciso planejar nesse sentido. Sim. Primeiro, planejamento é financeiro. Ele precisa saber quanto que ele tem e o que ele tem, o que ele pode construir, que tipo de escritório ele pode abrir com o que ele tem naquele momento, né? Sim. Então não precisa ser necessariamente um escritório luxuoso no início. Sim. Até porque determinada área da advocacia, os clientes não exigem esse luxo todo. Sim. E não significa também que um escritório luxuoso vai trazer, no início da carreira, ótimos clientes. Não é assim que funciona. Sim, verdade. Ao longo do tempo, de 10 anos de advocacia, que você constrói sua credibilidade, né, que vai levar, com certeza, clientes melhores, né, para o seu escritório. Sim, uau, muito bom. Então, aí um risco que foi apresentado no planejamento, né, cuidado financeiro. Principalmente isso. Vamos então para a nossa terceira pergunta, né? Assim, eu acabei desviando um pouquinho aí do roteiro, o Dr. Alberto deve ter percebido, só para a gente entrar um pouquinho nessa questão do planejamento, que é um fato importante, né? Então, voltando aqui para a terceira pergunta que nós tínhamos do nosso roteiro, hoje, em relação ao seu escritório, qual é o diferencial dele? Quem são os seus clientes e assim, como essa carteira de clientes foi formada? Como esses clientes foram captados? Bom, na verdade mudou muito, né, da primeira sociedade que eu montei. Hoje o meu escritório é conhecido, né, vamos dizer assim, por um escritório boutique. Né? O que é um escritório boutique? É um escritório onde tem poucos clientes, mas com causas relevantes. Né? Em que você realmente hoje separa aquelas causas que realmente interessam a você do ponto de vista de resultados, né? Da causa em si mesma. E é um escritório hoje absolutamente enxuto, né? Não é um escritório, não é uma advocacia de massa, onde eu tenho 1.000, 2.000 processos de andamento, não trabalho mais com atendimento a associações, a sindicatos, onde tem atendimento no maciço, né? De associados, não. Hoje a minha advocacia ela é uma advocacia direcionada a empresas e a pessoas físicas, mas vamos dizer assim, com causas em que eu estudo bastante, né, o custo-benefício, né, se realmente vale a pena do ponto de vista jurídico e financeiro de aceitar ou não aquela causa que chega até mim em razão desse tempo todo, indicados por outros clientes e também por colegas. Muito bom, doutor. Vamos para a nossa quarta pergunta. E nessa quarta pergunta que nós queremos saber é o seguinte: se você pudesse dar uma dica, certo? Hoje, se eu voltasse lá atrás para o Alberto no início de carreira e pudesse dar uma dica para ele, qual dica seria essa? Uma dica para ele ter melhores resultados quando ele estava começando? Bom,
eu diria para ele o seguinte, olha, escolha uma área específica para você se especializar. Seja o melhor em uma determinada área, não abrace todas as causas ao mesmo tempo. Uau. Se você escolher a área tributária, seja o melhor advogado tributarista. Se você escolher a área trabalhista, seja o melhor advogado trabalhista. Na área empresarial, seja o melhor advogado empresarial. Quanto mais cedo o advogado se especializar, melhor para ele, melhor para a sua carreira. Sim. Então, eu diria para aquele Alberto lá de 21 anos atrás, exatamente isso. Né? Dedique-se, estude, seja o melhor na área em que você escolheu para advogar. Sim, muito bom. Porque essa especialização ela é necessária. Muito bom, doutor. Doutor, se hoje você estivesse começando do zero, com pouco ou nenhum recurso, qual estratégia você adotaria para captar o seu primeiro cliente ou seus primeiros clientes? Sem sombra de dúvidas, usaria a internet. Internet. Com certeza, não tenho dúvida. Né? Se eu não tivesse recurso para produzir, por exemplo, workshops, palestras, né? Ou não tivesse relacionamentos suficientes para levar esses clientes para o meu escritório, eu utilizaria hoje essa ferramenta que é fantástica e está à disposição, que seria o marketing jurídico de conteúdo. Sim. Eu produziria muitos artigos, Sim. colocaria isso na rede, né, na internet, em sites jurídicos, no meu próprio site, e produziria conteúdo de qualidade em determinadas áreas do direito para que esses clientes pudessem chegar nele. Uau, muito bom. Então, essa é a nossa entrevista com o Dr. Alberto. Eu quero realmente conhecer ele pela generosidade de nos receber e conceder também todo esse conhecimento que foi acumulado ao longo de 20 anos de carreira. Não é um advogado que começou ontem, é alguém que já tem resultados, esses resultados falam por si. E em nome também, né, mais uma vez eu gostaria de agradecer em nome de todos os jovens advogados do Distrito Federal a essa iniciativa que foi muito útil para vários colegas, né? Pessoalmente eu nunca cheguei a usar o escritório modelo, mas foi muito útil para vários colegas. Eu sempre ouvi muito colegas da Comissão de Direito de Família, colegas de outras áreas também que estavam começando a advogar, falando muito bem do escritório modelo, do atendimento, do secretariado, também da direção, né, na pessoa do Dr. Alberto, e da maneira como foram bem orientados sobre abrir a própria estrutura física, sobre como começar a sua sociedade de advogados, sobre como atender os seus clientes, e até mesmo, né, o que eu acho que é o diferencial hoje do trabalho que o Dr. Alberto faz, o acompanhamento e a orientação em como proceder em cada fase do processo. Isso já era a semente do que hoje é o projeto que o Dr. Alberto desenvolve, que é o Mentoring para Advogados. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, acesse o site, né? Dr. Alberto, você pode falar qual é o site, como as pessoas podem te encontrar para conhecer essa O site da mentoria é www.albertoaraújoconsultoria.com.br e tem também um outro site que eu estou produzindo agora, que vai estar já funcionando lá em pouco tempo, que é www.mentoringnaadvocacia.com.br. Uau, muito bom. Então, com isso nós encerramos a entrevista. Eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo, mas que ainda não é inscrito na Universidade do Advogado ou não é inscrito para participar do CONAJAD, a se inscrever. Provavelmente vai existir um link aqui embaixo. O link também para o site do Dr. Alberto, onde você vai poder conhecer melhor o trabalho dele, vai estar aqui embaixo. E faça o seu cadastro. Para quem se cadastra, tanto na Universidade do Advogado quanto no evento do CONAJAD, o Congresso Nacional Online para Jovens Advogados, que é um evento realizado pela Universidade do Advogado, os cadastrados eles têm acesso a um conteúdo exclusivo, um conteúdo que é enviado sempre diretamente por e-mail, e algumas vezes nós produzimos conteúdo que é privado, conteúdo que é só para esse grupo de inscritos. Então se você não estiver inscrito, se inscreva e participe desse grupo de jovens advogados que está indo rumo ao sucesso. É isso aí, muito obrigado, até a próxima entrevista, até o próximo vídeo.